suspeito para falar de missões, né? Eu gosto de missões, eu falo sempre de missões, falo sempre de vida cristã, porque missões correm no meu sangue. Eu sou missionário desde o início do meu ministério. Eu sou missionário desde quando me decidi, alguns meses depois da minha decisão, já fazia missões e dentro do sistema prisional, né? Então eu fazia capelania prisional, só que era diferente, né? Era 24 horas. E depois, na sequência, quando eu saí de lá, vim aqui para a região onde estou hoje, em Teixeira de Freitas, onde pude organizar a igreja e trabalhar no campo missionário. E na sequência, uma série de atividades missionárias que marcaram a minha vida ministerial nesses últimos quase 30 anos, pelo Brasil afora. Então, eu sempre sou suspeito quando eu falo de missões, mas eu amo falar de missões. E são duas coisas que eu quero que a igreja tenha consciência. Primeiro, da sua responsabilidade missionária. Isso é importante. A igreja ter consciência da sua responsabilidade missionária. Ela precisa ter isso. E segundo, a comunhão. E a comunhão, então, ela se dá em várias direções. Recentemente eu preguei aqui na comunhão tridimensional, eu falei da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão com as pessoas e da nossa comunhão conosco, né? De estarmos bem conosco. E esse é o meu objetivo. Se a igreja aprender isso, e aí nós poderemos ir para outros objetivos, né? Isso é como um grande videogame, onde nós vamos mudando de nível. E sempre que vencemos um nível, nós já podemos estar em outros. E eu sou muito feliz por esta igreja que Deus me deu a honra de pastorear nessa fase da minha vida, porque essa igreja aqui ela já venceu vários níveis, né? Ela já está num nível bem avançado, o que facilita o trabalho de qualquer pastor. Eu acho que uma igreja como essa aqui é o sonho de qualquer pastor. Aliás, os que conhecem essa igreja sempre dizem isso. Quando eu digo que sou pastor da primeira igreja batista em Medeiros Neto, os pastores que conhecem aqui dizem, você chegou no céu, né? Porque de fato essa igreja ela é muito abençoada, nós temos um louvor abençoado, você acabou de ver agora, e não estão todos aqui, né? Nós temos mais do que estes que aqui estão, mas fomos muito abençoados no louvor, nós temos ministros dedicados, temos crentes fiéis. Mas o tema de hoje, então, da nossa mensagem, é viver missões. Esse é o tema, viver missões. E o texto é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz o seguinte: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, presta atenção aí, hein? Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Glória a Deus, louvado seja Deus por essa palavra maravilhosa, que vem da parte de Deus, através da sua sagrada escritura, a cada um de nós. Eu vivi missões a vida toda. Eu confesso aos irmãos que eu respiro missões. Ainda hoje, apesar de pastor de igreja local, como eu disse, meu sonho é movimentar essa igreja num movimento missionário constante. Eu não só respiro missões, como eu transpiro missões. Eu vivo tanto com missões, eu vivo tanto esse conceito de missões na minha vida, que eu vivo transpirando, porque às vezes missões têm cheiro. Eu lembro de uma história de um grande amigo meu, pastor Fernando Brandão. Ele foi meu líder na Junta de Missões Nacionais por 7 anos, aprendi muito com ele. E ele tem uma história que mostra essa questão de transpirar missões, de sentir cheiro de missões. Ele foi pregar numa igreja lá em São Paulo, e eu não sei se eu já contei essa história, mas de qualquer forma, como estamos online, muitas outras pessoas estão conectadas. E sempre que ele ia, depois que assumiu Missões Nacionais, pregar em alguma igreja em São Paulo,
ele fazia questão de passar pela Cristolândia, que era um projeto nosso de missões nacionais, recém-instalado, lá na Barão de Piracicaba, né, no Centro Velho, perto da primeira Igreja Batista de São Paulo. Então, ele, sempre que ia a São Paulo, ele gostava de dar uma passada por lá, para ver o desdobramento, como é que ia o andamento daquele trabalho. E ele conta uma história que esse dia ele foi fazer uma série de conferências numa igreja, e antes de ir para a igreja, em um dos dias da conferência, ele decidiu dar uma passada. Ele saiu um pouco mais cedo do hotel e decidiu dar uma passada na Cristolândia. E ele estava devidamente vestido, um terno bonito, perfumado, tinha acabado de tomar um banho, e o Brandão, assim, ele é pintoso, é bonito, né? Então ele estava ali indo para a igreja com toda aquela pompa, e como ele estava perto da igreja, ele falou: olha, não precisa me buscar não, que eu vou caminhando, eu vou passar primeiro na Cristolândia, que eu quero ver como estão as coisas por lá. E ele foi para a Cristolândia, todo bonito, todo cheiroso, e quando ele chegou na porta da Cristolândia, as pessoas estavam lá e estavam orando. E aí ele entrou devagarzinho, ele falou: bom, vou entrar devagarzinho, vou lá na frente, dou uma saudação e vou embora. E ele entrou devagarzinho, pensando que ninguém estava vendo ele, porque estava todo mundo orando. E quando ele chegou lá na frente, um daqueles cracudos, e cracudo é o nome, o apelido, né, vulgar até, que se dá à pessoa que faz uso de crack, que vivia naquele contexto. Um deles, que estava participando do culto, quando viu o pastor Fernando Brandão, pulou em cima do pastor Fernando Brandão e abraçou o pastor Fernando Brandão. E ali a situação era dramática. Eu lembro que no começo, quando nós fazíamos trabalho ali, a gente encontrava pessoas que tinham 2, 3 meses que não tomavam banho. Nós já tivemos casos de encontrar pessoas que, quando ia dar banho nela, tirava a roupa e junto com a roupa vinha pele grudada por causa de feridas, coisa dessa natureza, e o pastor Brandão todo bonitão e o cara pongou no pescoço dele. Uau! E o pastor Fernando ficou preocupado, falou: meu Deus do céu, eu estou indo para a igreja, né? Vou carregar comigo esse cheiro forte agora, que exala daqui, e nada com relação à pessoa, mas por causa da condição que ele estava. Mas a oração estava acabando, e aí ele falou: é só aguentar mais um pouquinho que vai dar tudo certo, né? E aí a oração acabou, mas o camarada não desgrudou. O camarada continuou grudado, ele ficou querendo se desvencilhar, mas não ia empurrar o cidadão, e na hora o cidadão olhou para ele e falou assim: não abandona nós não, não abandona nós. E o pastor Fernando disse que naquela noite ele teve uma lição de Deus que ele nunca mais se esqueceu. É melhor ter cheiro de gente do que ter cheiro de igreja. Melhor ter cheiro de gente do que ter cheiro de igreja. Missões, muitas vezes, ela traz consigo cheiro. E quando a gente invade com uma ação missionária determinados ambientes, é como se a gente pudesse sentir o cheiro do pecado. Toda igreja fala de missões. Toda igreja faz campanha missionária 3 vezes por ano, algumas fazem 4. Eu conheço outras que fazem campanha 5 vezes por ano. Mas aonde está missões na igreja evangélica? Essa é a pergunta que eu quero fazer hoje. Onde está missões? Será que nos livros da sua biblioteca? É ali que nós encontramos missões? Na cabeça dos líderes da Convenção Batista Brasileira, entre eles pastor Fernando Brandão, pastor João Marcos, pastor Sócrates, aqueles que nos lideram, pastor Fausto. Será que missões está nas colunas do Jornal Batista? Todos os meses o Jornal Batista circula e traz notícias missionárias da denominação. Será que ela está presente nas organizações missionárias? Mulheres Cristãs em Missões, Homens Batistas, GAM, embaixadores, mensageiras.
Bom, certamente missões está em todos esses contextos. Ele permeia todos esses lugares. Mas eu quero dizer para você nessa noite que, acima de tudo, missões precisa estar dentro de cada crente. Missões precisa estar dentro de nós. E é o que Deus deseja, colocar missões no nosso coração. Fazer com que nós tenhamos missões impregnadas nas nossas entranhas, para que nós possamos, durante o tempo todo, pensar e viver missões. Missões precisa estar no seu lugar, que é o coração do homem, para que nós possamos compartilhar missões de maneira adequada. É ali que ela precisa estar, a fim de que ela faça o efeito esperado. E o efeito esperado de missões é levar o Evangelho, levar as boas novas, levar a boa notícia de que Cristo morreu por nós, aí em todas as pessoas, em todos os contextos, em todos os cantos do nosso planeta, em todos os ambientes possíveis e imagináveis. Esse é o projeto de Deus para a sua igreja. A igreja precisa ser uma igreja missionária. A igreja que perdeu o foco de missões deixou de ser igreja e não sabe. Às vezes é uma associação de amigos, é um lugar onde a galera se reúne para trocar ideia, para bater um papo. Eu vou para a igreja porque ali tem fulano, tem Bertano, que é gente boa, ali não tem álcool, ali não tem bagunça, ali não tem baderna. Mas missões, ela precisa ser o foco da igreja, e a igreja que perdeu o foco em missões, ela deixou de ser igreja há muito tempo. Você já me ouviu falar isso? Porque eu sempre vou falar isso. Como eu disse, eu vivo missões 24 horas. Mas para nós podermos pensar em missões, em primeiro lugar, eu preciso entender que missões está e sempre esteve no coração de Deus. Preste atenção nisso. Missões nasceu no coração de Deus, está e sempre esteve no coração de Deus. O plano missionário de Deus foi concebido desde a criação. Na criação, ali em Gênesis capítulo 3, nós vemos Gênesis 2 e 3, logo no começo nós vemos o declínio do homem. Nós vemos na sequência da criação o homem caindo, o declínio da raça humana, e na sequência, imediatamente na sequência, Deus já apresenta o seu projeto missionário. Em Gênesis capítulo 3 você vê a origem, a concepção do plano missionário da parte de Deus, que acaba sendo consolidada com a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Jesus Cristo vem ao mundo como uma resposta àquela própria origem de missões no coração de Deus. E Jesus então vem ao mundo como grande missionário, o grande porta-voz. E é interessante que Jesus, ele vem como porta-voz de si mesmo, trazendo a paz, trazendo a graça, trazendo a misericórdia, trazendo a alegria, trazendo as boas notícias, o Evangelho, de que o homem pode ter uma vida diferente, que o homem pode viver em paz, que apesar do pecado nós podemos vencer, apesar do pecado nós podemos viver para sempre com Deus. As bases desse projeto missionário de Deus, que nasceu no coração de Deus e que está no coração de Deus, provavelmente pode ser visto com muita clareza ali no chamado de Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele está ali então lançando bases para esse plano missionário. Olha, Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Você é o pai da fé. Através de você muitas pessoas crerão. Através de você se estabelecerá uma relação missionária aonde a vontade minha, e eu imagino Deus falando mais ou menos assim com Abraão, onde a vontade minha se estabeleça e o homem possa ser salvo.
É Deus quem estabelece o projeto missionário, e Ele o faz porque nos ama. Missões no coração de Deus nasceu por amor, como cantamos há pouco, por amor. Missões no coração de Deus nasceu para que nós pudéssemos viver em paz, para que nós pudéssemos ter uma vida de alegria, para que nós pudéssemos ter uma vida no meio de tantas incertezas, de tantas lutas, de tantas dificuldades, que nós pudéssemos ter a certeza de que Deus está conosco, que Deus está no controle, que Deus está no comando e que Ele cuida de nós o tempo todo. Essa certeza nasce no coração de Deus e é o projeto missionário de Deus para salvar todos os homens. Em segundo lugar, nós vemos missões com muita clareza quando folheamos as Escrituras no coração dos profetas. Todos os profetas de Deus, em certo sentido, eram missionários. Todos os profetas de Deus, eles apregoavam as boas novas que haveriam de suceder ao mundo, em especial no povo judeu, no povo de Israel, quando o Messias viesse. Eles pregavam as boas notícias, e aí nós precisamos então pontuar. Israel quer dizer literalmente povo de Deus. E o Israel de Deus hoje somos nós. Todos aqueles que vivemos para a glória de Deus através da graça de Jesus Cristo. Mas o Velho Testamento já mostrava missões, no coração de Davi existiam missões. Salmo capítulo 2, versículo 8, diz assim: Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. As nações, cada cantinho, sem exclusão de povo algum. Deus ama a todos. Nós precisamos entender isso. Deus ama a todos, todos os povos, todas as pessoas. A igreja precisa ser uma igreja inclusiva no que diz respeito ao amor de Deus. Não estou me referindo àquela igreja inclusiva que tem uma teologia equivocada com relação a algumas questões que nós nem vamos entrar em detalhe, mas eu digo inclusiva no sentido lato da palavra, no sentido mais amplo da palavra. A igreja ela tem que ser inclusiva. E é por isso que quando pensamos em missões, temos que entender que missões precisa ser realizada em todos os cantos. Todas as pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Nós não somos judeus, mas hoje somos propriedade exclusiva de Deus, por causa do projeto missionário de Deus. Salmo 96, versículo 3, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, as boas notícias de que com Deus nós somos felizes. Vou dizer um negócio para você que está me ouvindo aí. Eu não sei como anda o seu estado de espírito. E é claro que mesmo uma pessoa que crê em Deus, ela pode passar em alguns momentos por dificuldades emocionais. Ela pode em alguns momentos se entristecer. Mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus Cristo, que quando nós vivemos para a glória de Deus, a alegria sempre prevalece na nossa vida, porque nós sabemos quem somos, sabemos o Deus a quem servimos, sabemos para onde vamos, sabemos do nosso futuro, nós temos a convicção do nosso futuro. Se alguém perguntar para você se você tem certeza de sua salvação após a morte, você pode dizer sem nenhuma dúvida. Se você vive em Cristo Jesus, você pode dizer, eu não tenho dúvidas quanto a isso, porque Jesus é quem me garante a vida eterna. Jesus é quem me garante essa relação com Deus por toda a eternidade. No coração de Salomão também estava missões.
Olha o que ele diz em Provérbios 11, versículo 30, o fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha almas é sábio. O missionário é sábio. O missionário, ele tem sabedoria, ele sabe o que há de melhor, ele sabe qual é o melhor caminho, ele sabe qual é a melhor função. Deixa eu falar uma coisa para você. Dentro da igreja, todos os ministérios precisam convergir para missões. Nosso lindo grupo de louvor precisa convergir para missões. Nosso ministério infantil precisa convergir para missões. Os jovens casados precisam agir em ações que sejam missionárias. E é só essa crise passar que a gente vai começar a sacudir aqui. Ah, vamos sim. E o louvor pode se preparar, que nós vamos entrar em alguns lugares que talvez vocês nunca imaginaram entrar, para louvar o nome do Senhor Jesus e fazer missões para a glória de Deus. Amém? Quem está junto, diga amém. O povo que está aqui perto do louvor já disse amém, e você em casa provavelmente também. Porque isso é sabedoria, é sábio, ganhar vida para Jesus é sábio. Quando a gente fala em ganhar vida, nós não temos aquela visão de colecionador. Eu não gosto daquela expressão, ganhei uma alma para Jesus, que fica parecendo uma coisa meio escatológica, meio até fantasmagórica, né? Na realidade, Deus não quer uma alma só, Ele quer a pessoa inteira. Ele quer a vida da pessoa, Ele quer que a pessoa seja dele desde agora. Eu não vou ser salvo quando eu morrer, não. Eu não vou para a vida eterna quando eu morrer, eu já vivo a vida eterna. Eu já sou salvo pela graça de Jesus Cristo. Vivo a minha vida hoje com alegria. Tenho meus perrengues de vez em quando, tenho minhas dificuldades, como você também deve ter, mas quem vive para a glória de Deus supera todas as coisas. No mundo tereis a aflição, mas tem de bom ânimo, porque Jesus diz, eu venci o mundo. Glória a Deus. Coração de Isaías também, Isaías 6:8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, Senhor, disse Isaías, envia-me a mim. Isaías já tinha um sentimento missionário, falou, estou dentro desse negócio aí. Deus falou, quem quer ir? Ele falou, eu estou aqui. Deus está dizendo para nós hoje também, para a igreja, quem vai? Quem está disposto a ir? Nós temos que nos disponibilizar a isso. Talvez você diga assim, não tem para onde correr, né? Tem sim, claro que tem. Você pode simplesmente dizer não para Deus. Agora, quer um conselho de um sessentão bem experiente de vida? Meu conselho se resume num ditado popular que a gente conhece muito bem. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Presta atenção. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Eu posso até não obedecer, mas aí eu vou ter que cumprir as responsabilidades da minha desobediência, porque Deus ele tem projeto na nossa vida. Olha Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Nós somos escolhidos por Deus antes mesmo de sermos formados no ventre. Antes que o Bruno fosse um feto, Deus já tinha escolhido ele. Amém, Bruno? Antes que eu fosse alguém, antes que eu viesse à existência, Deus já tinha me escolhido. Eu tive que sofrer um bocado até entender o chamado de Deus. Mas hoje entendi, estou feliz, vivo feliz. Jeremias também, apesar de ser chamado de um profeta chorão, viveu feliz a sua vida toda. Ele lamentava tanto que tem o livro Lamentações de Jeremias. Era chorão mesmo, é conhecido como profeta chorão, mas viveu para a glória de Deus. Viveu para a glória de Deus, morreu para a glória de Deus e hoje vive na glória de Deus. Glória a Deus. E assim todos os profetas
Todos os profetas tinham missões no coração. Nós também precisamos ter missões no coração. Nós precisamos ter missões dentro de nós, como os profetas. Em terceiro lugar, missões está também no coração de Jesus Cristo. Jesus encarnou para viver missões. E deixa eu esclarecer esse encarnou aí. Não tem nada com reencarnação. Jesus se tornou carne. Jesus deixou a sua majestade e veio viver como nós, num projeto missionário de Deus. Jesus abraçou o projeto de Deus e veio estar conosco. Ele encarnou para fazer missões. Lucas 19, capítulo 19, versículos 10 e 11, diz o seguinte: ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e, retirando-se para uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele os acolheu e os falava acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Jesus cumprindo a sua missão, não só a missão escatológica. Tem muito crente que só quer viver a missão escatológica. Esse aí que eu falei é daquele que sai correndo aí para ganhar alma para Jesus, né? Aqueles que têm um discurso mais ou menos assim, ó, vamos cuidar do espírito porque o corpo está podre mesmo, já foi. Isso não é verdade. Jesus cuidava do espírito, Jesus cuidava da alma, Jesus cuidava do corpo. Jesus, o Filho de Deus, ele nos deixou esse exemplo. Ele vivia missões em toda a sua integralidade. No ano de 1972, no famoso Pacto de Lausanne, se estabeleceu a visão da missão integral, né? E a missão integral, ela tem uma máxima que diz assim: o evangelho todo, para o homem todo, para todo homem. Eu acho essa frase tão linda. O evangelho todo, sem restrições, para o homem todo, corpo, alma e espírito, e para todo homem, em qualquer raça, língua ou nação. Isso é evangelho. Era isso exatamente que Jesus fazia. Ele viveu em função de missões. Mateus 4, 23 e 24 diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as formas de enfermidade e moléstia sobre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava e ele os libertava. Está vendo que é missões? A igreja tem que viver esse poder, a igreja tem que viver essa vibe, a igreja tem que viver integralmente isso. Nós temos que ser um lugar que seja referência. Os sírios olhavam para Jesus e ficavam admirados da sua ação. Elas precisam olhar para cá e não é ficar admirado com o pastor Godoy, não. Ficar admirado com a Samara, ficar admirado com o Lucas, ficar admirado com o Laran, mas ficar admirada com aquilo que Cristo faz através da nossa vida, através da vida da igreja. Você que é igreja que está aí em casa, cada um de nós que somos igreja, e não é igreja placa, Primeira Igreja Batista e Medeiros Neto, não é igreja denominação, Igreja Batista, não, é a igreja de Cristo, composta por todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Onde é que está o poder da igreja? Onde é que está a marca da igreja? Qual o legado que nós estamos deixando como igreja? Muitas igrejas estão mais preocupadas com política do que com evangelismo e missões. Muitas igrejas estão mais preocupadas com reforma do que com vidas. O que Deus espera de nós é que nós possamos viver como Jesus, entender missões. E missões pressupõem dedicação ao homem,
de maneira integral. Eu me dedico inteiro para que um homem possa ser abençoado por inteiro também. Jesus, ele dedicou 3 anos e meio quase da sua vida em missões, de uma maneira abençoadora. Seu ministério deixou uma marca tão grande que repercute até hoje. Metade da humanidade, 1/3 da humanidade, na realidade, vive para a glória de Deus ou procura viver para a glória de Deus. Claro que nem todos os que se declaram cristãos vivem de fato o cristianismo, mas é mais de 1,3 bilhão de pessoas que são cristãos que procuram viver a sua vida de acordo com os preceitos de Cristo. E isso é lindo. Isso é lindo. Jesus viveu para que isso acontecesse. Jesus morreu para que isso acontecesse. Ele ressuscitou para que isso acontecesse. Esse era o projeto de Deus. A morte de Jesus foi absolutamente missionária. A morte de Jesus Cristo foi missionária. Jesus não foi um mártir. Alguns líderes religiosos que morreram aí foram transformados em mártir. Jesus não foi um mártir. Jesus foi o grande missionário que nos livrou da morte e do pecado. Ele decidiu oferecer a sua vida em resgate de quantos nele viessem a crer. Enquanto alguém crer em Jesus Cristo, a sua ação missionária está sendo realizada. Não só na morte, na ressurreição. Quando Jesus ressuscita, ele ordena a vida missionária. Marcos 16, capítulo 16, versículos 15 e 16, diz assim: e disse-lhe, Jesus dizendo aos seus seguidores, depois da sua ressurreição: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Vão por todo o mundo, em cada cantinho do mundo, para cada criatura. Nas cracolândias, nos presídios, nas escolas, nas comunidades, nos condomínios, nos países abertos, nos países fechados, nos países cristãos, nos países ateus, em todos os lugares. Vão e preguem o evangelho de Cristo. E eu quero dizer para você que Jesus não é um mero comandante, não. Ele primeiro fazia aquilo que ele ordenava, foi o que ele fez. Ele viveu isso. Cada cantinho, ele estava em todos os lugares. Ele fez missões, morreu por missões e estimulou, designou e incentivou os seus discípulos a fazerem exatamente a mesma coisa. Glória a Deus! Hoje, Jesus nos céus é o grande diretor universal de missões. Ele é quem dirige todo o projeto missionário na terra, juntamente com o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação, para o crescimento do corpo de Cristo. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Missões está no coração de Jesus. Mas em quarto lugar, a igreja primitiva também tinha no seu coração missões. Missões estava presente no coração de todos aqueles que faziam parte da igreja primitiva. Missões estava presente no coração de Pedro. Missões estava presente no coração de Filipe. Missões estava presente no coração de Paulo. Missões estava presente no coração de Estevão.
Como missões estava presente no coração dos 120, ali em Pentecostes, e dos 3.000 que se converteram naquele lugar. Missões sempre esteve presente no coração da igreja, desde a sua nascente, desde o momento em que ela passa a existir como igreja. Nós precisamos entender isso. E por último, missões está e precisa estar no coração de cada crente na igreja do Senhor. A proposta de Deus é que a igreja seja universal. Eu não estou me referindo à igreja universal do reino de Deus, não. Mas a proposta de Deus é que a igreja seja universal. Uma igreja composta por crentes de todas as denominações, uma igreja composta por pessoas que sejam alcançadas em cada canto do país, mas sem missões, a igreja nunca será universal. Sem missões, a igreja será setorial. A igreja foi edificada por Jesus com essa destinação, a de ser universal. Ela foi projetada para poder receber pessoas de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, de todos os cantos deste planeta. Esse é o projeto da igreja. Mas isso seria apenas uma mera teoria, se não houvesse a própria igreja tomado a decisão de fazer missões. Se nós nos restringirmos aos bancos desta igreja, nem esta igreja aqui vai crescer. E aí você diz, mas ela depende de nós ou de Deus para o crescimento? É óbvio que ela depende de Deus, mas Deus usa a nós. Deus usa a nós. E nós precisamos nos disponibilizar. Missões é o segredo do crescimento da igreja. Uma igreja missionária é uma igreja que cresce. Uma igreja missionária é uma igreja que cumpre o seu papel. É uma igreja que alcança os seus objetivos, os objetivos que Deus tem para nós. E nós precisamos entender que esse é o projeto de Deus para nós. É mais importante do que o crescimento via televisão. Tem igreja aí que é doida para poder viver dentro de uma programação televisiva. Às vezes eu encontro líderes de determinadas denominações aí, pedindo pelo amor de Deus para as pessoas contribuírem para não perder o programa televisivo, para não perder o seu programa de rádio. São ferramentas importantes? São, irmãos, claro que são. Mas muitas dessas ferramentas, elas perderam até o seu objetivo. Em alguns desses casos você vê verdadeiras aberrações e não mensagens que sejam de fato missionárias. Em alguns desses casos você vê o destaque de personalidades humanas, o destaque de instituições humanas. E o que Deus quer não é que nós nos destaquemos, não, é que nós possamos desaparecer a fim de que Cristo apareça. Esse é o objetivo de Deus, e nada substitui missões. Nada substitui você abordar alguém e dizer, olha, Deus ama a sua vida, Deus pode mudar a sua vida. Seja ela quem for. Essa semana fui visitar uma pessoa que não crê em Deus. Diz, eu não creio no seu Deus. Eu te respeito, mas eu não creio no seu Deus. Você acha que eu vou desistir dessa pessoa? Não vou. Vou continuar amando ele do jeito que ele é. Vou continuar amando ele, respeitando ele na sua fé, e até eu acho até que a fé dele em alguns momentos chega a ser até maior do que a minha, porque não acreditar em Deus é mais difícil do que acreditar em Deus. Mas um projeto missionário, ele traz resultados. Há 2 semanas atrás eu perdi um irmão muito querido, Vavá. Seu Vavá, como é conhecido, lá da primeira igreja batista de Vitória. E o seu Vavá era um homem que vivia no mundo do álcool.
sua esposa crente, fiel, da primeira igreja batista de Vitória, e o Vavá sempre longe da igreja, sempre voltado, focado no álcool, sempre distante da igreja, até que um dia, através do trabalho missionário daquela igreja, a primeira igreja batista de Vitória, que eu tive a honra de trabalhar como auxiliar do saudoso pastor Oliveira Araújo, alcançou com o Evangelho de Cristo o coração do seu Vavá. Seu Vavá viveu os últimos anos da vida dele intensamente para serviço da obra do Senhor. Se tornou um diácono, líder dentro da ação social daquela igreja, e eu me lembro quase todas as vezes em que eu precisava de cestas para o pessoal, seu Vavá estava sempre disponível. Quando nós íamos às praças levar sopa, seu Vavá estava junto conosco. Quando havia alguma carência de algum irmão, alguma irmã, seu Vavá estava lá. E todos os cultos lá estava o Vavá na igreja, de paletó e gravata, impecável, bonito, cheiroso, porque ele foi alcançado por missões. Quantos Vavás estão espalhados por aí que precisam ser alcançados por missões? Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Se nós nos esquivamos? Tem gente que fala assim: ah, pastor, eu vou fazer no tempo certo. Olha aqui para mim, ó, presta atenção. Dá para dar um zoom aí, Marcelo? Eu quero que ele preste atenção no que eu vou falar agora. Preste atenção no que eu vou te dizer. O tempo é agora. Esse é o tempo de fazer missões, é hoje. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. É hoje que você tem que fazer missões. É hoje que você tem que se envolver com a causa missionária. É hoje que nós precisamos dar tudo de nós por aquele que deu tudo por nós, a favor daqueles que precisam de nós e que precisam da graça de Deus. Missões, queridos, precisa estar dentro do nosso coração, como estava no coração de Deus, como está no coração de Deus, como está no coração de Cristo, como estava no coração da igreja primitiva, como estava no coração dos profetas de Deus no decorrer dos séculos. Precisa estar no nosso coração. A minha oração, irmãos, e o meu desejo, o mais profundo desejo do meu coração, é que você que está nos assistindo aí, se torne um missionário, um autêntico missionário. Essa semana nós pregamos sobre o genuíno, né? Um autêntico e genuíno missionário. Que você seja autêntico, que você seja genuíno e que você viva para a glória de Deus todos os teus dias. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar o nosso culto. Vou pedir aí para o Lucas me ajudar aqui, ali no teclado. Lembrando que domingo a nossa atividade será mais ou menos normal, né? Teremos a EBD às 8 horas da manhã, e a EBD agora é precedida de uma devocional, um culto de adoração a Deus, e à noite nós teremos o nosso culto, que temos todos os domingos. Se você não pode estar conosco, mas se quiser adorar conosco, nós estaremos aí na sua casa também, através das redes sociais. Estaremos aí através do Facebook, estaremos aí através do YouTube, e juntos poderemos adorar a Deus. Deus abençoe sua vida. Você que ficou conosco até agora, Deus abençoe a vida desses músicos maravilhosos dessa igreja. Quero dizer para vocês que eu amo vocês de paixão, amo vocês, amo a igreja que eu estou aqui, amo você que está conectado conosco. Feche os seus olhos, eu quero orar por sua vida agora. Quero pedir a Deus por sua vida. E olha, não esquece o que nós falamos, não. Seja missionário. Viva missões. Respire missões. Transpire missões. Sinta
sinta o cheiro e viva com o cheiro de missões. E tenha missões no seu coração, dia e noite. A Deus, como nós somos felizes de podermos ouvir a sua voz. Porque eu sei que muito antes que eu pudesse planejar aquilo que eu ia falar nesta noite, o Senhor já tinha os seus próprios projetos. E por isso nos trouxe essa palavra que emana do trono do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos ouvir falar de missões. E missões é a alma da igreja. Missões move a tua igreja. Porque por missões a tua igreja, que é orgânica, se movimenta. Ela cresce, ela se desenvolve. E cada dia mais pessoas são alcançadas com o teu evangelho. Não queremos montar um exército de crentezinhos, mas queremos ter um exército de discípulos que vivem para a glória do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Derrama paz sobre a nossa vida. E que tenhamos a partir de hoje um final de semana e um início de mês muito abençoado, como foi toda a semana passada e todo o mês que estamos encerrando amanhã. Abençoa cada família que está conectado conosco agora. Os pais, os filhos, abençoa os irmãos, os maridos, as esposas. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, hoje e sempre. Amém. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Um beijão no coração de cada um e até domingo, em nome de Jesus. Amém.